É para falar de política? Então vamos falar de política. Aqui eu vou dar para vocês algumas coisas que eu aprendi com vendas e que funciona para quem está querendo fazer debate político na internet ou até mesmo pessoalmente. Bom, vou dizer alguns pontos aqui e lógico que você vai estar repensando sobre tudo isso que está acontecendo hoje em dia. As eleições estão quase acontecendo, né? E acaba ficando essa incógnita de realmente o negócio é legítimo, não é? E isso não é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. O que eu quero falar para vocês é exatamente essa questão desses debates absurdos e ridículos que estão acontecendo de todos os lados. Pense da seguinte forma: o que eu vou dar para vocês de referência aqui é simplesmente o que acontece dentro do ramo de vendas. E é isso que está acontecendo hoje. Está cada candidato vendendo seu peixe e cada eleitor querendo vender o peixe do candidato. Mas vamos pensar um pouco sobre como é que funciona o processo de venda. Bom, em primeiro lugar, se você precisa falar mal do produto do seu concorrente, com certeza porque o seu produto não é tão bom assim. E você precisa denegrir a imagem do produto do concorrente para que fique uma competição leal, digamos assim, né, do mesmo nível. Então, você precisa repensar se você está falando mal do candidato de uma outra pessoa, o porquê que você está falando mal do outro candidato, em vez de falar dos benefícios do seu próprio candidato, das coisas que você acha importante, dos projetos que você acredita que vão melhorar o nosso país. Para pensar nisso. Em vez de falar mal do outro candidato, fale dos benefícios do seu. Quando você vai vender um produto, você vai falar sobre as características do seu produto e não das características do produto do concorrente. Se você começar a enfatizar muitos detalhes do produto do concorrente, você dá margem para a pessoa começar a pensar nesse produto. E aí pode ser que ela comece a pesquisar e descubra que o seu produto tem pontos bons, assim como outros têm pontos bons, e a venda acaba não funcionando muito bem. Lógico que se você for na postagem de uma outra pessoa na internet para poder falar mal sobre o candidato daquela pessoa, isso além de ser deselegante, de certa forma você está mostrando desespero. Quer dizer que você está apavorado com uma pessoa ter tomado uma outra decisão ao contrário da sua e que mesmo acreditando que a sua escolha seja melhor, você precisa começar a repensar do porquê você está tendo que criticar tanto, né, a decisão de uma outra pessoa. O mais importante é você procurar saber as características do seu produto para que aquela pessoa que ainda não decidiu qual produto ela vai comprar, ela tenha informações de você sobre o seu produto que vão convencer ela a comprar esse produto. Se você começar a tentar falar que o seu produto é melhor do que o produto da concorrência, você começa a cair naquela mesma história de ter que falar mal de um produto para poder compensar uma falta que o seu produto está causando. Tá ok? Uma coisa que é importante você saber é que tudo aquilo que você foca a sua atenção ganha força. Tá? Então hoje o que está acontecendo muito? As pessoas estão focando a atenção no que elas não querem e não no que elas querem. Então elas dizem que elas não querem determinada coisa, mas elas não dizem o que elas querem e o porquê elas querem. E quando você começa a fazer isso, principalmente nessa situação política, o que acaba acontecendo? Você dá margem para quem já tomou a sua decisão ir lá e fazer mais propaganda ainda do produto que você acha que é errado. Ou seja, quando você vai lá e fala mal de um candidato, ou seja, vamos dizer assim, um candidato, aquele que já escolheu esse candidato tem a opção de ir lá naquela mesma postagem e falar para a pessoa o porquê o candidato dele é melhor. E nesse ponto você está fazendo propaganda para aquele candidato que você realmente não apoia. Você está dando opção para as pessoas verem o que é que o candidato tem de bom, porque aquele que defende aquele candidato vai lá e vai ressaltar todas as positividades que ele tem. Em vez disso, fala sobre o que você quer, sobre o seu ponto de vista, sobre o que você acredita, sobre o que você quer para essas eleições. Assim como quando você vai vender um produto, você fala sobre o seu produto e o que você acha de bom nele, o que aquele produto te traz de benefício. Você tem que fazer isso, entende? Não fique nessa de falar mal de candidato X, Y ou Z. Fale bem de um candidato e proteja o seu. E se você tiver medo de defender o seu candidato, então assim é mais fácil você falar mal do outro e não se posicionar positivamente perante um, você precisa reavaliar o porquê você tem medo de se posicionar, né? Porque
Se o seu candidato é bom, você não precisa se preocupar. É muito importante você saber que as pessoas, literalmente, elas não compram características, elas compram o sentimento que aquela característica vai causar nela. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui numa venda de um produto, de um perfume. A pessoa compra o perfume não porque ele é cheiroso, mas geralmente porque ela acredita que aquele perfume traz um empoderamento para ela, que ela vai passar, vai deixar um rastro e vai se sentir desejado, digamos assim. Na questão das eleições não é muito diferente. Se você escolhe por um candidato, você tem que escolher o que aquele candidato gera de sentimento em você. Por exemplo, ele gera um sentimento de segurança, ele gera um sentimento de desenvolvimento, uma crença no futuro, uma esperança. Qual é esse sentimento? É isso que compra. E quando você fala contra um candidato de uma outra pessoa, você não está indo contra o candidato, você está indo contra os sentimentos daquela pessoa. E é por isso que gera tanto problema, tanto embate, porque as pessoas não conseguem entender que elas não estão falando sobre o candidato, elas estão falando sobre o sentimento uma das outras. E isso é uma discussão que nunca vai ter fim, principalmente quando se entra num debate onde as pessoas começam a se ofender. A partir daí, já não é mais algo legal, não é algo produtivo. Infelizmente, passa a ser simplesmente uma discussão sem fundamento, sem fim, e que não vai levar a lugar algum. E por último, é bom você saber que uma pessoa que já escolheu um produto, dificilmente ela troca. É muito difícil. Principalmente partindo para a área da política. Quantas pessoas você conhece que já tomaram a sua decisão e que estão defendendo o seu candidato e simplesmente de uma hora para outra elas mudam? Eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que fez isso até hoje. Então, não adianta você querer ficar brigando, falando sobre X, Y ou Z de candidato, que isso ou aquilo faz de negativo. Como eu disse, enfatize as coisas positivas. Isso pode fazer outras pessoas que ainda não tomaram a decisão analisar e ver, poxa, eu não sabia disso. E esse é um ponto que pode fazer eu votar nesse cara. Então é muito mais importante você salientar as coisas boas do que querer denegrir a imagem de um outro candidato. Nenhum candidato é perfeito, nenhum candidato é 100%, nenhum candidato vai resolver todos os problemas do nosso país. Mas é importante você ter ciência disso. De que se você ficar só salientando aquilo que você não quer, você está dando força para aquilo. E se você está dando força para aquilo, você está fazendo propaganda para aquilo. Assim como diz o ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Num caso de candidatura política, principalmente, você dá força. Você gera um movimento na internet que isso gera na cabeça das pessoas uma referência. E essa referência é exatamente aquilo que você não quer que as pessoas pensem.